um episódio do Pra Ser Sincero. Hoje comigo, Vitor Alexandre. Olá, senhores. Boa tarde a todos. Edwards Miranda. Fala, galera! E André Rocha. Oi. Antes do tema, André, quais são os recados? Pra Ser Sincero Podcast no Instagram e no Gmail. Segue lá nós, dá aquela força. Vinheta. O tema que vou apresentar agora, depois da vinheta, é sobre as constituições. Constituição do modo geral. A gente vai definir aqui o que é uma Constituição, como elas são feitas, como foi feita a Constituição do Brasil, Do que se alimentam, do que onde se alimentam, moram. o que fazem, como se reproduzem. Edwards, o que é uma Constituição? Uma Constituição. Caiu meu microfone. Ela basicamente é uma norma que junta outras normas, que regula todo o funcionamento do Estado e da sociedade em si. Ela é um tanto revolucionária porque antigamente não existia uma lei escrita. Reis determinavam a legislação, a regra na hora que ocorresse. Então, tipo assim, eu matei você. Aí é pra julgamento. Aí o rei falava, não, você matou o Danilo, então você vai pegar, sei lá, 100 anos de cadeia. Vamos supor que isso existia, na época era morte mesmo. Mas vamos supor que existia. E se eu matasse o André, 50 anos de cadeia. Era algo muito à vontade do rei, tá ligado? À vontade de quem tava julgando. Isso é um problema. Então, com o passar que a escrita foi evoluindo e tal, várias sociedades foi escrevendo essas regras e todo mundo foram... desculpa, monstro. Achei que tu era biólogo, Eu não sei, você começou hoje me corrigindo em português, eu acho que... Guardou no coração, tá vendo? Me Eu desculpa. acho que vale pra todo mundo. Não sei. Tá, entendi. Eu posso estar errado. Não tá escrito isso, a regra do jogo. Mas enfim, exatamente a Constituição é uma regra do jogo. É, a regra do jogo que determina, todo mundo sabe o que pode e o que não pode fazer. Basicamente esse é o sentido. E ela cria algumas limitações pro Estado. Aí tem teoria de Constituição, né? Teoria constitucional fala dos freios e contrapesos do Estado, que daí tem os 3 poderes. Ele define realmente como é que funciona o Estado em si. Cara, mas essa é uma atual, né? Não, isso é atual, com certeza. Mas é que, tipo assim, a história de Constituição, algumas pessoas consideram ela já há muitos anos atrás. Só que elas foram evoluindo a fim de, tipo, melhor ajustar a realidade da sociedade. Sobretudo, as constituições, pelo menos do jeito que a gente conhece, ela apenas funciona no regime democrático? Ou, por exemplo, a Inglaterra, que é o parlamentarismo, tem uma constituição? Então, aí isso tem uma diferença, que alguns países eles têm aquele instituto que eles chamam de common law, que é um pouco diferente da Constituição que a gente está acostumado. Porque o nosso é algo um pouco mais juspositivista, no sentido que tá escrito, segue aquilo ali. Agora, a common law não tem uma regrinha para cada coisa, é algo mais genérico que você cria uma interpretação para aquilo. É mais ou menos isso. Se tiver alguém do direito me ouvindo, me perdoe, que eu com certeza cometi alguns equívocos técnicos aqui, mas é basicamente isso. Como law é uma legislação geral que há uma interpretação geral daquilo. A Constituição que a gente conhece, por exemplo, no nosso país, ela tem uma regrinha para cada coisa. Civil law. Civil law, exatamente. Pode crer. Certo, vamos matar 2 coelhos com uma cajadada só. Quem faz a Constituição, e eu acho que pra que serve você já comentou, né? Ela é a carta magna, digamos assim, na qual está escrito os limites, os deveres, enfim, as regras do jogo, como você mesmo comentou. E pra ferrar o cidadão, de uma ação, né? Então é basicamente regras objetivas para uma sociedade moderna. Eu não sei se ela é tão objetiva assim. A nossa não é tão objetiva assim. É prolixa pra caramba. Mas... a gente pode, na hora de falar da Constituição do Brasil, sobretudo a última, a gente pode entrar nesses pericários aí. E quem é que faz as constituições? Bom, temos a equipe, né? A equipe constituinte. Sim. Na nossa última atualização da Constituição, podemos dizer assim, que foi a Constituição de 1988, por exemplo, o presidente da Constituinte foi o Ulisses Guimarães, que foi um deputado federal do Brasil entre 1951 e 1992.
Ele foi o presidente tanto da Câmara dos Deputados, na época, como também da Constituinte, entre 87 e 88, visto que a equipe constituinte ela é de 87, a Assembleia Nacional Constituinte. Então tá. Quem faz a Constituição são os Ele deu uma constituintes. volta, né, pra explicar deu uma isso. volta. São os constituintes. São os No caso de 88, inclusive... Quem é que escolhe os constituintes? Então, em 86, na época o Tancredo Neves, né, ele foi um pouquinho antes de 86, ele foi colocado como presidente, colocado pelos militares, né, não foi diretamente eleito, só que ele morreu. Chamado governo de transição. Isso. Ele morreu, assumiu o Sarney, e aí ele convocou em 86 umas eleições para que fossem escolhidos os constituintes da época que fariam essa nova Constituição brasileira e tal. Então foi por eleição 60 milhões, tinha falado, Vitor? 70 milhões de pessoas votaram nas eleições gerais. Os constituintes. Ou seja, todos os que foram eleitos foram constituintes. Que foram 559 assentos para a Constituição. Sim. Não foi um grupo pequeno. Não, foi bastante gente. Acho que foi toda a Câmara dos Deputados. Sim. E a respeito das influências que uma Constituição pode sofrer. Eu acredito que isso tem um contexto histórico, por exemplo. Qual era o contexto histórico que o Brasil, enfim, o mundo estava passando, que vocês nitidamente, ou de alguma forma direta ou indireta, está na nossa Constituição, a última de 88? Então, Tem algum fato histórico, algum acontecimento? Tem A gente tem pessoas que tem... Aliás, eu acho que todo mundo, de certa forma, tem alguma crítica à Constituição. Sobretudo o Brasil, né? Porque é da gente ler, pra gente discutir o que tem aqui. sim. Sei lá, você pode ter opinião sobre a Constituição americana, whatever. Mas do Brasil em si, o que a gente tem? Então, começar. Tem que entender que nessa época ainda existia União Soviética. Ela exercia uma grande influência no mundo ainda, inclusive no Brasil. Tinha o Roberto Campos, que ele foi um dos constituintes, é o cara que recebe... Na verdade, é o cara que cedeu o nome dele pro nosso grupo, né? Não por vontade própria, mas a gente definiu assim. Ele criticava muito e se entristecia porque a Constituição, ela foi feita alguns meses, um pouquinho antes, na verdade um ano antes, do Muro de Berlim cair. Por que esse fato é importante? Porque até o Muro de Berlim cair, as pessoas realmente acreditavam que um tipo de socialismo ou uma certa forma assim de maior poder estatal dando benesse para todo mundo funcionava. Então, o Muro de Berlim ainda existia, todo mundo achava que a União Soviética funcionava, eles criaram regras, coisas que eram muito parecidas de lá. Só que quando o Muro de Berlim caiu, 91, eles perceberam que tipo, caraca, que merda. 89 mesmo. Destruição 1991. Eu acho que foi a destruição do Muro de Berlim. Mas a queda lá, que tem até aquela cena memorável do pessoal as pessoas batendo foi juntos, 89 né? mesmo. Pode crer. Tanto é que, se você olhar constituições de países que foram feitas após isso, há uma diferença grotesca na questão de benefício social. Tipo, principalmente nessa de benefício social. Só quando a gente fala assim, as pessoas acham que é bom os benefícios sociais. Só que a Constituição brasileira, a gente vai falar especificamente dela, mas tem um monte de coisa assim bizarra. O Roberto Campos falava muito, que é dar uma qualidade de vida suíça para os brasileiros com capacidade financeira de Capital Moçambique. do Sri Lanka. Não tinha dinheiro, mas ele queria dar para todo mundo. Coloca lá que a saúde é direito universal e dever do Estado. Direito do cidadão e dever do Estado. Educação é um direito universal e coisas desse tipo vai criando problemas. Mas o Brasil também não poderia ter atualizado isso depois, por exemplo, 2000, 2005 tem ali. as famosas emendas, né? E isso foi outro problema no Brasil. É que, tipo assim, um problema muito grande da Constituição brasileira em si é a prolixa. Ela é muito prolixa. Basicamente isso. Então, tipo, os caras quiseram abranger tanto na Constituição que pra tudo que você vai fazer, você tem que criar uma outra lei. Então, tipo, isso leva muito tempo. As emendas constitucionais, desde a época em que a Constituição foi escrita, ela aumentou basicamente 44% do texto original.
A Constituição brasileira é a segunda maior do mundo. Só perde pra Índia. Então você entende que, tipo... Tem similaridade de Constituição indiana e brasileira? Será que você leu alguma coisa da Constituição indiana? Então, não li nada da Constituição indiana, mas em questão de tamanho e prolixidade é parecido nesse sentido. De, tipo, você pode fazer tal coisa, mas tem que criar uma lei específica pra tal. Ah, tá. Então, tipo... essas leis... eu faço muito isso, né? Hã? Tá, enfim... um exemplo dessas leis específicas Tá. seria um exemplo a prisão em segunda instância? Não exatamente. Me dá uma então boa aí. Ó, um exemplo claro disso. Claro, Na sim. Constituição diz que é possível existir imposto sobre grandes fortunas. Yes. Mas lá também diz que tem que ser estabelecido um texto específico para tal. Então tem que ter uma lei Isso. para regularizar, digamos assim. Isso. Só que daí você percebe que várias coisas estão assim. Se você precisa de uma lei para fazer isso, por que você coloca na Constituição? Outro exemplo é o saneamento. Lá diz que todo mundo tem direito ao saneamento, mas tem que ter uma lei federal que regularize o saneamento, dá todos os parâmetros necessários. Então a Constituição diz, você tem esse direito. Mas... E a educação também? Mas você tem que ter uma lei para regular a isso. educação tem, a questão porque a saúde Ministério eu sei que da tem. Educação, coisa e tal, precisa desse tipo de coisa. E aí você percebe que ela cria muita prolixidade e ela coloca o Qual advogado... é a possibilidade dessas leis contradizer a Constituição? Acho que é muito grande. O que mais acontece no Brasil são leis inconstitucionais. Principalmente lei pequena, lei em município, lei em estado. Porque pensa, as pessoas têm a associação de que quanto mais lei você faz, melhor é para a sociedade. Só que é exatamente o contrário. Quanto mais lei você tem, mais regulado, mais burocrático, mais difícil é de você conhecer todas as leis. Então geralmente você caga para todas elas. Eu acho que um exemplo básico da quantidade de lei, talvez até inútil que a gente tem, é a burocracia para você abrir um negócio. As famosas Leis tributárias? Leis tributárias do Brasil. Sim. Que ela, um cara que não tem conhecimento específico no ramo, ou sei lá, não tem a mínima noção de como é que funcionam as leis tributárias do Brasil, ele se perde. E sem querer, digamos assim, ele tá sonegando imposto não porque ele não conhece, ou tá querendo, ou tá agindo de má fé. É porque não teria como ele saber. É porque não teria nem como saber. Isso acontece muito na nossa Constituição. Tem o Roberto Campos, ele falava muito de questão de colocar o advogado na Constituição, coloca deixa eu achar aqui o termo que ele falou exatamente. Constituição de 88 fez questão de erigir o profissional do direito ao grau indispensável à administração da justiça. Não é à toa que a OAB, que nada mais é do que um comitê, não é comitê, de classe, tipo um sindicato, mas não é um sindicato. Mas não é um sindicato, tem um outro nome específico. É um conselho. Um conselho. Coloca um conselho dentro da Constituição. A OAB tá dentro da Constituição. Então, tipo assim, eles colocaram tanto problema na Constituição que é impossível você não ter advogados ou gente versada em direito para trabalhar com essa Constituição. O que é algo meio que anormal em outros países, principalmente os países que têm essa cultura de common law. É mais fácil você entender aquilo lá. Casos específicos você vai chamar um cara do direito, coisa e tal. Mas o geral, o genérico, o cara leu ali e entende. Deveria ser assim. Como é que você vai seguir uma regra que você não entende? Não é à toa que hoje, em 2019, foram formados mais de 1 milhão de advogados no Brasil. Porque precisam. Só que daí você coloca... Só pra isso. Você coloca uma massa de gente só pra trabalhar em prol do Estado. Pra interpretar as leis que ele criou. Isso é um dos grandes problemas, né? É um pouco elitista até, se for parar pra pensar. É bem porque elitista. a população pobre que não tem conhecimento não vai nunca conseguir entender o que uma lei tá querendo expor. Sim. Aí precisa de um advogado. Então é um jogo meio estranho, se for analisar. A gente pode discutir mais sobre a Constituição do Brasil, mas queria só lembrar um fato histórico aqui, que no geral o Brasil já teve 7 constituições. Sim. Né? Sendo a primeira de 1824, do Brasil Império, a segunda de 1891, Brasil República, a terceira foi de 1934, Segunda República, essa aqui ficou bem famosa, a quarta Constituição de 1937,
Estado Novo, né, lá do Getúlio Vargas. Que, pra deixar claro, ele era fascista. Nossos amiguinhos antifascistas esquecem que Getúlio Vargas era fascista. E a CLT é totalmente fascista. Claro que eu vou excluir nomes aqui pra não, sei lá, denunciar ninguém. Mas na sala de aula eu já vi uma pessoa defendendo, falando que gosta muito do governo do Getúlio Vargas. Gosta? Que fique claro que Gosta, você tipo, defende. eu sou fã do cara, porque o cara fez reformas importantes. Não tem nada a ver com o tema, mas que fique claro Claro que ele que era um você é um fascista fascista. e um autoritário. Que tanto é que ele fez uma ditadura também, pra quem não lembra. Inclusive tem até um... Vocês podem procurar no YouTube a queima de bandeiras do Estado no governo de Getúlio Vargas, que ele pegou todas as bandeiras dos estados que existiam na época e queimou, porque é uma nação só, é uma coisa só, não tem nessa de federativo de separar, não. E as leis trabalhistas, cara. Pois é. Não, eu já vi sites que cobram, né, pra fazer educação, como se fosse um Khan Academy, um Udemy, falar que uma definição pra fascista. Aí colocou características de fascistas. Lutar contra as leis trabalhistas. É um fascista quem luta contra as leis trabalhistas. Detalhe, um fascista estipulou as leis trabalhistas. É uma incoerência tamanho. Tem até um rolê que fala que é um Ctrl-C, Ctrl-V da Carta de Lavoura, lá do regime de fato fascista. É baseado. Bem parecido. Bem parecido. Enfim, a quinta Constituição de 1946. Aí depois veio a sexta Constituição, também essa bem lembrada, de 1967, né? Que então entramos no regime militar. E a última, a Constituição Militar. Regime ditatorial, né? Militar não. Militar, que ele limitava as coisas. Não, é- Militar. Salvou. Aí a gente pode entrar em alguns conceitos. Tem pessoas que consideram o período militar a partir ali do AI-3. Então, porque o primeiro governo do Castelo Branco, inclusive o Roberto Campos tem bastante, digamos assim, bastantes elogios do Castelo Branco. Aí ele até conta uma história, inclusive, que o Castelo Branco era uma pessoa que estava meio que com, digamos, o mindset de devolver o poder, a república para os votos, só que houve uma conspiração de membros superiores do exército que ele falou, velho, isso aqui vai dar muito ruim, e deu. Sim. Tipo, depois entrou a galera casca grossa, digamos assim. O regime, Mas a parte linha dura. isso que eu tô falando aqui, que tá escrito regime militar, tá no site do Senado. Sim. Então, aí É mais uma vocês veem questão no de interpretação histórica, É. não... Mas assim, ao meu Não. ver, é uma ditadura mesmo. Assim. Sim. Que tá escrito aí, o contexto predominante nessa época era o autoritarismo militar. Então, fica aí. E a última, que está em vigência, digamos assim, é o que está regindo o nosso querido Brasil, nosso Brasa, que é a sétima Constituição, que é de 1988, chamada de Constituição Cidadã. Vocês têm alguma coisa para falar sobre mais a conjectura do que é a Constituição de 88? Bom, a gente Críticas? tem bastante Porque coisa pra falar. eu falei, se eu não me engano, alguém excluiu aqui as minhas pautas, mas eu coloquei quais são as vantagens e as desvantagens de Constituição. Quais são as vantagens e desvantagens? As vantagens de uma Constituição? Bom, como a gente vive num ambiente onde existe o Estado, talvez essas vantagens elas ajudem a gente a compreender o que cada país quer passar como mensagem. Talvez a Constituição possa ser uma mensagem. É uma questão diplomática, por exemplo, a Constituição pode ser bem-vinda. Porque acho que normalmente no começo da Constituição tem um certo resumo sobre o país, né? Então pode ser uma questão diplomática muito boa. Você também enxerga a quem que a Constituição está defendendo, né? Você consegue identificar se o país ele tende a, de fato, defender a liberdade da população ou dos governantes. Você vê bem claro algum artigo específico, eu não lembro qual, eu acho que é o segundo da Constituição americana, que dá o direito a ter Porte armas de armas, né? para se defender do Estado. Ele deixa bem claro isso. E aí foi aquilo que a gente falou sobre a questão de interpretação do momento, ou melhor, da criação do momento da Constituição. Eles já acabavam de vir de um problema sério de questão de independência, coisa e tal. Eles sabiam que a questão do Estado era muito forte. Eles tinham que limitar esse poder. Então eles colocam na própria Constituição deles que o cidadão podia ter arma para lutar contra o Estado. No Brasil, não.
A Constituição, basicamente, ela é um regime de utopias, de cria coisas genéricas. Vamos tentar chegar lá, mas chegar lá já também fiz demais. Tá, perdão, desculpa. É, que eu defini utopia pra você. Ah, tá, desculpa, achei que você tava falando... Mas assim, por eu acho que uma Constituição, no geral, é boa. Mesmo sendo um raciocínio. libertário da vida, eu acho que explicar o que uma sociedade quer demonstrar é importante, mesmo no ambiente Vocês acham libertário. que tem tipo um problema no sentido que ao passar do tempo ela fica desatualizada, aí a gente tem as emendas, mas mesmo assim, quando, por exemplo, que eu talvez uma crítica libertária, digamos assim, é porque uma Constituição nunca vai satisfazer todos os indivíduos. Essa talvez seria uma das desvantagens. Uma desvantagem no sentido libertário, porque no sentido democrático, democracia de direito é justo, belo e moral. Mais ou A menos, né? vigência, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, é que quem comanda na democracia é a maioria. Justo? Tecnicamente, sim. Porque, Não, por exemplo, o tecnicamente, Bolsonaro talvez. foi eleito porque uma maioria dos brasileiros Na elegeram, verdade, votaram e não. elegeram ele. Na Ele foi verdade, eleito não. por 57 milhões. Ele foi eleito pela maioria que tem o poder de votar. E eu Mas acho que nem essa não maioria, é na poder, verdade. Não, O 57 voto milhões. no Brasil é obrigatório? Tá, mas Mas criança você não pode vota. não ir. Analfabeto Mas não é vota. obrigatório. Idoso não vota. Então quer dizer, você tá tirando os poderes dessas pessoas e outras pessoas podem votar por elas. Mas eu isso aí acho. não é uma democracia? Não, eu acho que não. Na minha o quê? opinião, O que que é democracia? todo mundo deveria ter Então, ó, se a poder. gente for buscar no conceito de Todo mundo é democracia, presidente do Brasil agora. a democracia em si, no termo em que ela foi criada, não tem nada a ver com todo mundo poder votar. O direito à democracia clássico que vem lá da Grécia Antiga era o direito de ser votado. Então, por condição, os gregos eles não acreditavam que todo mundo poderia votar. Porque tem a famosa... o conceito de democracia grega, né, da Grécia. Que quem podia votar e participar eram gregos, Proprietários de terra, proprietários de terra, Homens, só homens. Tem esses Tinha umas pré-requisitos, limitações. né? Não tinha estrangeiro não podia. porque eles acreditavam da seguinte forma: cara, por que alguém que não tem terra, que não tem propriedade, que não produz nada, ele pode escolher as regras da sociedade? Entendi. Não tô entrando no mérito da questão se eles estão certos ou não. Tô entrando no mérito da questão que, tipo... Da lógica utilizada isso, na época, né? você cria um que problema... faz sentido de alguma Aí, forma. hoje em dia, as pessoas falam, não, democracia todo mundo pode votar. É isso. Não é. Muito provavelmente, se você colocasse num sistema de democracia por sorteio, faria muito mais sentido. Democracia, todo mundo poderia ser votado, você coloca lá seu nome, vamos sortear o nome da galera. A chance disso dar certo seria melhor do que é hoje. Porque a verdade é que, é só você olhar os debates dos últimos 20 anos, cara. É uma coisa que ninguém discute ideias, tá ligado? É um atacando Tu o outro. acredita que tem uma certa... Isso, ao meu ver, tem até um problema de tempo. Que é o amadurecimento, não só dos políticos, né? Porque quando você fala no amadurecimento em relação à política dos cidadãos, você também tem que incluir a relação de como está sendo educada a população no sentido político, educação política, digamos assim. Você acredita, ou pelo menos uma coisa, eu vou ser mais direto, você concorda comigo que isso tem um processo que leva tempo? A gente não pode esperar, tipo, de um país, de uma nação, que não tem uma educação, digamos, minimamente devida de política e esperar que os seus representantes sejam alguém... Então, sabe? mas eu discordo um pouco disso, primeiro porque assim... Se eu não me engano, se a falha não... a conta não erra, tem dois pseudos matemáticos aqui, que já são 35 anos de Constituição, desde a última, Sim. certo? 32 anos. Caraca. Viu? Olha aí, matemática. Eu não sei que mês tem... foi, né? Então, Outubro. pode ser... então Outubro, 31 segundo anos outubro. ainda, vai fazer 32. Em minutos, quanto deu? Ah, eu não sei. Tem que converter. Pega. Em ano-luz, como que é? Enfim. Veja só o curto tempo que nós temos no sentido o Brasil teve para educar no sentido político seus cidadãos para ter políticos, digamos, com mais qualidade. Certo. Isso a gente entra num outro debate que a gente É outra pode coisa. explicar, É. que é a educação, né? Isso aí é outro podcast, Mas só pra outro rolê. terminar a linha de raciocínio. Mas termina aí pra gente saber o que eu você discordo um tá pouco sabendo. desse Já desse problema é argumento pelo fato de que, assim, primeiro, a gente tem que considerar que
políticos vão educar pessoas para escolher melhor políticos. Esses políticos são ruins hoje, então eles vão educar melhor a população para não escolher eles. Aí que tá. Não faz muito sentido. Calma aí. Esse é o primeiro ponto. Tá. É um pouco mais subjetivo, mas é o primeiro ponto. Sim. O segundo ponto, que eu acho que é o mais importante, está relacionado a incentivos. Uma eleição, para efeitos práticos, ela não deixa de ser uma pessoa, um concurso em que as pessoas escolhem quem é mais carismático. Não tem nada a ver com ideias. Tem mais a ver com Não, mas falar isso é uma língua, característica olhar. brasileira. Não. Eu acho. Não é, cara. Por exemplo, eu não descartando essa particularidade, essa parte do processo de eleições políticas, né? De período eleitoral. Mas, por exemplo, eu acredito que é outro nível de debate quando a gente pega uma Constituição que já tem mais de 300 anos, por exemplo, dos Estados Unidos. Não, a Constituição lá o debate, sim. Mas o debate não é. É isso que eu tô tentando falar. Que, tipo, a Constituição, de fato, deles é bem superior à nossa. De regime de modo de ver normal. Mas... Na questão de eleição... E a eleição e o debate é tão ruim quanto. Cara, eleição não é você mostrar que é o melhor. É só você mostrar que é o menos outro... pior. Que o outro é pior. É só você mostrar o outro pior. Então, tipo, o incentivo que a eleição gera é exatamente uma polarização e uma gritaria. Tem aquele livro lá, Vença um debate sem ter razão. Ele fala exatamente as táticas. Se não me engano, tem um livro do Schopenhauer, 30 algumas, sei lá o que, formas de vencer um debate sem ter a razão. Sim. É você... Não sei se são 32 formas, eu acho. Eu não sei exatamente quanto. 30 e alguma coisa. Só que isso demonstra exatamente a característica de uma eleição democrática. Mas, enfim, esse aí é o tema de outro assunto. A gente pode falar da... Vocês querem comentar as partes bizarras da Constituição? Sim, isso eu acho que é muito importante, tem muita gente que não sabe. Então vai, manda brava. Final de 88, o mundo estava sofrendo uma revolução do ponto de vista de informática, certo? Só que na Constituição, nossos queridos deputados, principalmente os militares, eles acreditavam que a parte de informática tinha que ser feita somente por empresa brasileira. Literalmente num ponto de vista xenofóbico, tá ligado? Bem nacionalista. Muito, extremamente. Eu acho que isso tem a ver com fascismo. Bem relacionado. Só que se você ver bem, a maior parte, se você olha na Constituição, eles falam que é possível ter investimento exterior, só que não é possível ter empresas instaladas aqui do exterior. Na Constituição, isso, graças a Deus, mudou recentemente até. Recentemente não, anos 2000. Mas, tipo, antigamente, não podia ter uma empresa de fora ser majoritária aqui. Tipo, se é uma empresa holandesa, venho operar aqui no Brasil. Não pode. Você tem que abrir uma sociedade com uma empresa brasileira. A empresa brasileira precisaria ter 51% dessa empresa. Aí você cria uma regulação. Basicamente, você é um xenófobo do ponto de vista de investimento. Como é que você vai trazer qualidade pra cá? Isso é um dos É problemas. um dos maiores bloqueios econômicos do Brasil, isso aí, não é? Sim, isso mudou, pelo menos saiu da Constituição, tá mudando agora. Não é à toa que, eu acho que tem 2 anos que mudou a regulamentação para empresas aéreas no Brasil. Antigamente ainda tinha essa lei. Outro ponto interessante, a maior parte dos supostos direitos que a Constituição prevê, ela não diz de onde vai sair esse dinheiro. Isso é um problema porque você sai dando dinheiro para todo mundo, direito para todo mundo, mas não explica como é que vai pagar. E aí vem a célebre frase lá do Roberto Campos, né, de quer dar qualidade de vida suíço num orçamento moçambicano. O que mais? Além da Paula não tá fazendo barulho cortando as unhas. Eu acho que tem uma questão que a gente fala sobre a Constituição também, que caso exista algo que possa ser inconstitucional, a pessoa que criou essa lei, por exemplo, não vai ter que pagar nada. Ela pode ter criado vários problemas para a sociedade, por exemplo, criar uma lei tributária que é inconstitucional, e aí quando provam que essa lei ela é inconstitucional, a pessoa que criou a lei não precisa se preocupar, porque ela é política, ela não vai ter que devolver. Né? E imagina quanta riqueza é perdida nesse processo. Como assim riqueza perdida nesse processo? Imagina que tantos empregos, por exemplo, poderiam ser criados
Porém, uma empresa não poder fazer isso porque ela tinha que pagar algum imposto de alguma cidade que depois é provado que é o atraso. inconstitucional. Sim. E além do atraso, é o fato da pessoa não ter que devolver nada. Então, por que eu não faria isso, por exemplo? Você não pode restituir, né? A quantidade de leis inconstitucionais de nível municipal que existe é gigante. Só que aquele negócio, você pode chegar e criticar, entrar na justiça e ganhar. Aí você não vai ter que pagar. Só que nisso você perdeu alguns anos na justiça. Você considerou... Provavelmente você pagou advogado, pagou um monte de custos. Assessoria. Deixou de ganhar dinheiro. Pra chegar no final, a lei estava inconstitucional. Deixa quieto. Isso desanima um pouco. Bastante, né? E como fica até o município pra região? Ninguém vai querer investir ali. Muita gente... Fica marcado, digamos, legalmente, no sentido jurídico, bloqueada. Não, fica marcado, porque você vai falar, nossa, eu não confio naqueles políticos. Eles quebraram aquela empresa, eu não vou investir ali mais. Eu vou pra empresa do lado, pra cidade do lado. Né? Fica no histórico. O Roberto Campos, ele era economista, ele criticava muito a visão econômica que a Constituição tinha. Porque ela vinha em total contrassenso com o mundo. Até mesmo a União Soviética estava vindo numa Glasnost, que era tipo, eles queriam trazer investidores pra dentro da União Soviética. Investidores estrangeiros para dentro da União Soviética. A União Soviética fazendo isso. E o Brasil queria espantar isso. Eles tinham basicamente normas, eles colocam coisas na Constituição que queria basicamente tirar a lei de oferta e demanda através da caneta. Eles colocam na Constituição, tem um texto que fala em que o cidadão tem direito à saúde. Aí ele até brinca no livro dele, que ele chama, o livro é o Guia para os Perplexos. Ele fala que, tipo, só tem que avisar um vírus, uma doença, que ela tá sendo inconstitucional de entrar na vida de uma pessoa. Porque o cara quer melhorar a vida das pessoas através de caneta. E não pensa nos efeitos que aquilo causa. Como que uma lei pode causar um efeito tão ruim? Um exemplo bizarro, simples assim. Propriedade privada. A lei garante, a Constituição garante que você tem direito à propriedade privada. Mas... a propriedade privada ela tem que ter uma função social. Na Constituição ele não explica o que é uma função social. Quem que define o que é função social? O MST. Com certeza vai ser um legislador que vai definir o que é uma função social. Só que daí você coloca, caraca, eu tenho uma grande propriedade de terra. Não quero usar, eu tô aproveitando. O cara tava falindo lá, eu comprei a terra dele baratinho e vou vender mais caro. Não tá tendo uma função social, então as pessoas podem invadir. Isso gera uma insegurança jurídica, pessoas não vão querer ter terras, pessoas não vão querer investir. Então é um conceito de propriedade privada meia bomba, né? Que não é. Totalmente meia bomba, ela simplesmente não existe, né? Era melhor nem ter. É melhor socializar todos os meios de produção, né? Porque pelo menos você sabia. Você já estava sabendo a regra, cara, pelo menos. Você sabia a regra do jogo. Agora, a Constituição brasileira, ela é quase um scar, né? É uma tentativa de piada com a sua cara, tá ligado? Porque ela fala uma coisa... Você lê, não, tá de sacanagem que é isso aqui. Ela fala uma coisa, mas no fim o cara pode mudar. Porque ela é tão prolixa, mas tão prolixa que cria tanta curva. É um labirinto, né? Não é à toa que os melhores advogados do Brasil, eles não são bons em necessariamente criar argumentos. Eles são bons em criar espaços no meio da legislação. Eu tenho um amigo, eu acho que ele nem tá ouvindo o Daniel, vou falar, nem tá ouvindo o podcast, vou falar pra ele ouvir porque eu vou citar ele, Daniel Mendonça. Ele fala muito sobre essa questão de tipo, cara, o jeito mais fácil de você tirar alguém de qualquer situação jurídica é você indicar que o processo foi errado. Você indicar que a situação tava Não procure provas pra inocentar a pessoa. Fale que o processo está errado. Isso, porque você consegue encontrar. É tanta legislação, tanta burocraciazinha que alguma coisa alguém vai errar. Não tem como 70 pessoas que passou no processo, ninguém ter errado nada. Entendi. Isso aí não é de propósito. Você pode enxergar como propósito. E pra mim faz muito sentido. Cara, as pessoas não têm noção. Muita gente... Era o objetivo da Constituinte, da última Constituinte, ter esse embaraço todo? A quem interessa? Pois é. Cara, eu não posso dizer... Baixar a repressão. Até porque seria uma fake news, né? A gente pode ser preso. E você não é um dos 19 pra decidir o que é fake news. O que é fake news, então eu tenho que... Estou dando apenas a minha opinião. Isso é uma opinião totalmente minha. Que as pessoas elas não têm noção quando elas pedem uma Constituição nova. Tem um monte de gente que pega, vamos fazer uma Constituição nova que a gente resolve o problema do país. Se você for procurar quem são os constituintes de 88,
você vai ver que são as pessoas que a maior parte das vezes estão sendo condenadas aqui no Brasil hoje. Tem um histórico muito bom ultimamente, né? Eu vou, enquanto o Vitor fala alguma coisa, eu vou pesquisar os nomes dos constituintes Eu vou dar maravilhosos que só um tiveram. exemplo. Michelzinho Temer. Ah, de constituinte? Pois é. Michel, Sarney. Aécio Snow ou Aécio Neves. Gosta do Michel Temer, né? Ele é um herói da sociedade. Tá, é porque o Edward falou rapidinho ali sobre a questão da fake news e opinião. Artigo 5, item 4, não sei o que é o artigo Acho que é 5. inciso, não é? Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Agora, isso aqui foi criado em 88. Provavelmente não levava em consideração a internet. Não levava, não. Não levou. É impossível, né? Com certeza não levou. Aí hoje a gente tem uma lei de censura. Claramente é censura. Minha opinião, tá? Claramente é minha opinião. E será que essa lei atual ela pode ser, entre aspas, inconstitucional baseado nisso aqui? Porque quando ele fala anonimato, ok, a internet não tem como você provar quem você é, né? Porque você pode criar um nome aleatório, chamar de Pode criar Igor. um fake pra fazer fake. É, Pode criar bot, né? pode Pra criar espalhar bot, notícia. pra espalhar hashtag. Nosso presidente bom. Mas, tipo, é um exemplo. Porque quando você coloca é livre manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato, é uma lei antiga. Isso não caberia hoje, porque hoje na internet o anonimato é bem-vindo, basicamente. Então, né? basicamente, todo mundo que replica opiniões, seja ela for verdadeira ou falsa, mas que tem um perfil que não corresponde ao da pessoa, ela pode ser presa. É. Agora, o que Eu será posso passar uma notícia verdadeira, mas, sei lá, no meu perfil tá, sei lá, Renato. É. Só que eu sou Danilo. Será que vai preso mesmo? Não tem processo não. Não, isso eu acho que nem leva a Então, sério. isso aí tem que ver nas leis que... Tem que ver os penduricalhos definem. dessa Vai lei aí. pagar uma fiança. Olha só, Ah. vou falar alguns nomes Fala então. dos nossos Queridos. aclamados constituintes que as Excelentíssimos. pessoas consideram, tipo, Só não, confere pra mim se o Aécio Neves tá aí. ele é o primeiro da lista. Olha só, isso é importante as pessoas falar, as pessoas perceberem que quando elas falam assim, não, o Estado tem que resolver alguma coisa, a lei tem que ir assim, Veja quem cria a fez. lei são as pessoas que você fala que ela não é confiável. Você não daria o seu dinheiro para um político, mas você fala que o Estado poderia cuidar do seu dinheiro. Que é a mesma coisa. Que é exatamente a mesma coisa. As pessoas não, Não tem conseguem como entender isso. desassociar Primeiro o caso, significado do significante. um primeiro extremamente conhecido da Constituinte de 88, Aécio Neves. A gente sabe, foi julgado, é inocentado em alguns crimes, outros tá deixando rolar. Luiz Inácio Lula da Silva, o Lulinha estava na Constituinte. Pois é, Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso, Afif Domingues, Geraldo Alckmin. Serra não tava, não? Acho que não. Eduardo Alves, José Genuíno, sabe aquele cara que foi O preso? genuíno? Bem genuíno. Nelson Jobim, Renan Calheiro, sabe aquele outro cara que também estava preso? Esse Emael também foi preso. O José Serra, Ah, eu falei que o José até... Ah, Fernando Bezerra Coelho. Deixa eu ver quem que é esse aqui. para fazer... Desculpa. Cássio Cunha Lima, esse daqui eu não conheço. Deixa eu ver um outro que a gente conhece aqui, Miro Teixeira, ele é do PDT, um pouco conhecido. Ah, aqui ó, Edson Lobão, também está há muito tempo na política. Esse daqui eu não conheço. Roberto Freire, também não conheço. Ó o Eduardo Jorge. Benedita da Silva. Cadê? Vamos achar mais aqui. Só pessoas boas. Delfim Neto até que não foi um tão problema assim. Cadê? Opa! José Sarney Filho. O filho do Sarney, sabe? O cara que era presidente no momento da Constituinte, o filho dele foi um Mas constituinte. ele foi eleito. Ah, foi Ah, não, democraticamente. então tá tudo bem. Então beleza. Pois é, né, cara? Não, são E nomes aprendeu bem... Cara, são 500 e poucos, né? Só tem Não, um- são muitos, mas Só é só tem pra um- você ver que, tipo, essas Não é- pessoas estavam lá. Não é As pessoas- coincidência, é Não é. As pessoas que estão lá hoje dando problema foram as mesmas que criaram a Constituição um tempo atrás. As pessoas acham que é extremamente renovado o Congresso com nomes novos. Não são. Cara, se você pegar Da mesma família.
geralmente um poder é passado de pai Ó, pra José filho. Queiroz, ó o Queiroz. Ó, o Queiroz. E o Queiroz, cadê? Tá preso. Acho que esse é outro cara. Será? Tá preso, babaca. Você falou que o Renan Calheiros estava preso? Eu não lembro dele ter sido preso. Ele foi condenado, não foi? O Renan Mas era depois- presidente do Senado, agora o outro, o que... Não, porra. O Renan Calheiros era presidente do Senado. Era. Era, mas acho que não foi preso não. Quem foi preso era o presidente da Câmara, que era É que eu fico o... meio confuso, às vezes Eduardo o cara é Cunha. condenado, Eduardo mas não é Cunha. preso. O Renan, acho que ele tá ainda com o mandato dele, senador. Sim, ele não é mais presidente. Ele só não é mais presidente. É porque a Inclusive, Constituição deu um ela rolo dá do cara. uma diferenciada para político, né? Então, Todo mundo é igual pra lei, esqueceu. exceto Isso é um os artigo da políticos. Constituição? Mas aí é só pra mostrar que, tipo, cara, o Brasil não dá certo não é por acaso. Ele foi feito pra não dar certo. As pessoas que hoje se aproveitam Paulo dos... Paim, Conhece ele? Não conheço ele, não. do PT. Paulo Paim não conhece? Não conheço, não. Cita o Foi fato constituinte. dele. Não, que Assim, foi... viu? Mas e aí? Dos escândalos dele, que ele tá com corrupção, lavagem de dinheiro e a porra toda. do Ah, PT. mas você Não acha sabia, isso incrível, pra mim é só mais um nome. Eu já perco as contas. É. Mas tem um caso também de um constituinte matar o outro dentro da Câmara, não tem? O Arnon não foi constituinte. Não foi? Não. Ele foi. Morreu antes, ó. É. Conta a história desse cara aí. Do Arnon? É. Tá. O Arnon, galera, é o seguinte. Arnon de Mello, ele é o pai, foi o pai, né? Não tá vivo mais. Foi foi o pai Ele ainda é o pai dele, só tá morto. do nosso primeiro presidente e primeiro enguichado, foi o Fernando Henrique Cardoso. É o que eu queria ver a cara do Edwards, pra ver se ele... Tá valendo aqui. Foi quase, relaxa. Foi Dá pra Fernando confundir, Collor de- realmente. Fernando Collor de Mello. Mas, enfim, aconteceu que o Arnon de Mello, ele era um senador e ele tinha uma treta com outro senador chamado Pérez. Né? Essa treta ela começa mais ou menos porque os dois disputaram o governo de Alagoas e o Arnon acabou ganhando, enfim, eles levaram essa discussão, esse debate, enfim, esse problema pro lado pessoal e acabaram trocando ameaças, era constante ameaças um com o outro. Eis que numa sessão de plenário estava o Arnon ali discursando, não, se eu não me engano era o Pérez que estava discursando alguma coisa e o Arnon estava lá sentado e segundo conta a história, segundo o Arnon, ele percebeu movimentações estranhas do Péricles, como se o Péricles fosse sacar uma arma. Ele se antecipou, sacou a arma dele, disparou 3 tiros, errou todos, ainda por cima acertou um suplente de senador do Acre que estava no seu último dia de trabalho. Esse senador morreu, os dois continuaram trocando Eu imagino que esse outro farpas. senador que matou tenha sido preso, pelo menos indiciado. Aí que ele né? levou, tipo, a imunidade parlamentar até as últimas instâncias, porque os dois foram absolvidos, digamos assim, e ainda continuaram seu mandato e ainda foram reeleitos depois, assim. Cara, a Constituinte brasileira é melhor que House of Cards, tá ligado? House of Cards, depois da 5ª temporada, também ficou meio ruimzinho. Ficou, né? Ficou, o nossa. Frank Underwood saiu. É. Enfim, o ator também é mó babaca. Não, totalmente um Enfim, otário. Você viu o que ele fez? Sabe o motivo? Sim, Enfim, totalmente. enfim. Tá. Enfim, galera, essa foi o nosso episódio Não, ainda não. do... Edwards ainda tem mais alguma coisa pra falar. Ainda tem a pauta, né? Sobre uma Constituição Universal. Vacilo meu, é verdade. Tem essa história aí de uma Constituição Universal. Quem é que vai começar o rolê, contar o rolê? Pode ser você. Pode ser. Vai lá, manda vai lá. Não felizes, né? As pessoas elas querem criar um conjunto de leis que dita a regra para a vida de todo mundo num país. Agora os filósofos, ideólogos, enfim, querem criar uma Constituição que pode universalizar a lei para todo mundo. É uma Constituição universal, que realmente é um único Estado, um único governo. Supostamente para eles tirariam os problemas, que é em um país uma lei é assim, em outro país a lei é assado.
num país pode isso, no outro país não pode isso. Assim, você cria uma lei genérica, todo mundo fica regido. Cara, mas isso é possível ser feito? Porque, assim, ao meu ver, há uma diferença grotesca entre culturas, entre, enfim, países são inimigos, países que não tem nada a ver uma cultura com a outra, e tentar criar algo que seja universal para todo mundo, vai. A possibilidade... Assim, você pode pegar a maioria de países, sei lá, por exemplo, seria um exemplo de, não uma Constituição Universal, mas uma Constituição Europeia, a União Europeia, tipo, mas é um bloco econômico, né? É um Acho que bloco não tem nada a econômico, eles ver. não tem uma Constituição... Mas é um documento que ali está escrito algumas regras de mercado. Sim, existem... Seria algo nesse sentido, mas não só para o mercado. Nessa Constituição Universal, digamos assim, estaria exatamente tudo que contempla uma Constituição valendo para todos os países que querem fazer parte dessa comunidade de Constituição Internacional. A ideia é exatamente isso. E o que você falou, é possível? Você tem que lembrar sempre que a opinião do Estado é uma opinião com uma arma na sua cabeça. Então, tipo, possível sempre vai ser. Sim. Viável? Com certeza não. Porque se a gente pensar que o político em Brasília não sabe da nossa necessidade aqui em Rondônia, ou melhor, se o político aqui, o deputado estadual do governo de Rondônia, ele não consegue saber com exatidão a necessidade do interior de Rondônia, ou até mesmo o prefeito não consegue saber a necessidade de todas as pessoas da sua cidade, como é que um cara vai ser um deputado mundial? Nem sei como que seria o nome disso. Ele saberia a necessidade de todas as pessoas. Se ele não dá conta nem do rolê dele daqui... Como é que seria isso? Isso é totalmente inviável. Eu confesso que eu não li nada sobre essa Constituição Internacional, mas a proposta é essa? Isso é uma ideia que existe rolando. É real? Não, é uma ideia. Sei lá, os diplomatas virariam, sei lá, senadores do Brasil. Não, e eles ainda não, vamos dizer assim, não criaram chegaram um modelo. parte, Não chegaram a criar um modelo. Mas tem-se a ideia, a idealização de montar realmente uma Constituição em que todas as pessoas são iguais perante todos os países. Isso daí é meio que pra tirar... Cilada, Bino. É com certeza uma cilada. Desconsidera a total diferença entre regiões. Cara, a gente tem diferença entre a região de São Paulo e a região norte e a região sudeste. Cara, imagina você comparar, criar uma mesma lei para reger o Brasil, para reger Bolívia, Venezuela, Paraguai, África do Sul, Estados Unidos e Canadá. Como é que seria possível? Em Porto Velho a gente tem uma diferença de bairros. Tem um bairro centro que pode ser mais rico e bairros afastados que são mais pobres. Que consequentemente muda a cultura, consequentemente muda os hábitos. Exatamente. Então é uma ideia totalmente bizarra. E sem falar que é um assassinato e vai contra todas as leis do indivíduo. Totalmente. Porque se eu, Danilo Jeremias, não concordo em morar em um país que não faça parte dessa Constituinte Universal, foda-se a minha opinião, né? Pau no meu cu. Sim. Vai ser sim e dane-se. Assim como a sua opinião para essa Constituinte agora. Para a Constituição brasileira. Ninguém liga se você concorda ou não. Também. Imagina, por exemplo, que uma empresa quer abrir sua outra... uma filial em outro lugar. Atualmente, algumas empresas podem escolher os países definindo, por exemplo, quanto que elas vão pagar de imposto. Se você tem imposto igual para o mundo todo, a empresa não vai ter para onde fugir. Ela vai para onde? Para Marte? Vai mudar de planeta. Não tem como. Pelo menos a gente vai ter esse avanço, né? Nossa, agora vai ser... Galera, assim, eu acho que imagine as pessoas tudo de John Lennon não vai rolar. Imagina as pessoas, todo mundo compartilhando no sharing on the world. Imagina um mundo sem passaportes. Mas isso daí, principalmente no momento que a gente está vivendo agora, em questão de pandemia, esse assunto sempre volta. Sempre vem. As pessoas se aproveitam de situações de caos. Extremas. Não é à toa que eles usam essa ideia de uma Constituição geral para proteger o meio ambiente, para proteger da mudança climática. Eu acho que a questão do meio ambiente da Amazônia em si, de como outros países tentam regular de alguma forma a Amazônia, ou sei lá, digamos, tentar comprar um pedaço, é um belo de um episódio à parte, de como que funciona a geopolítica, acho que geopolítica é um bom termo, da região amazônica em específico. Porque a gente sabe que alguns países que não doam, é a palavra certa? Não, financiam
de alguma forma, a preservação da Amazônia. Mas assim, a gente lembra que países não têm amigos, têm interesses. Sim. Né? Então esse interesse de vamos internacionalizar a Amazônia, a Amazônia é de todo mundo, a Amazônia é um patrimônio mundial. Eu tenho muito receio desse tipo de discurso vindo principalmente da Europa, que é o maior ativista nesse sentido de salvar a Amazônia, querendo realmente saber quais são as intenções por trás dessa vamos nacionalizar a Amazônia, vamos defender a nossa Amazônia. Por exemplo, o atual presidente da França, Macron, naquela polêmica do ano passado sobre as queimadas, ele mandou um tweet: estão queimando a nossa casa. Virou o território da França agora, a Amazônia também. Né? Então a gente tem que realmente... É porque aí a gente entra realmente no outro debate de como é vinculado essas notícias, como a mídia trata essas notícias, mas enfim, fica para um outro podcast. Para finalizar, algo mais sobre Constituição, galera? Eu acho só curioso o fato dessa Constituição Mundial aí, que eu não conhecia, a gente achar inviável, improvável, ao mesmo tempo que a gente... Tão perto, mas tão longe ao mesmo tempo. A gente acha meio bobo a ideia de fronteira, tá ligado? Então, meio contrassenso, só que dá pra explicar certinho. Dentro da Constituição Internacional tem a questão de não ter mais fronteira? Existiria essa ideia. Claro, só que daí você positivo. gera um problema sério. Do quê? Se você cria a mesma legislação para tudo, basicamente os países não vão mudar, vão se manter no status quo que estão agora. Então por que eu viveria no Brasil se eu poderia ir morar na Alemanha? E aí você entende o problema? Todo mundo ia migrar para um país de primeiro mundo. Porque eu vou viver melhor lá. Aí isso você já consegue perceber um problema na União Europeia. Por exemplo, na União Europeia é um monte de gente gastando e a Alemanha pagando a conta de todo mundo. Era a Alemanha e a Inglaterra. A Inglaterra decidiu sair da União Europeia exatamente por isso. Estavam se ferrando pagando a conta, enquanto Grécia gastava a rodo e recebia dinheiro da União Europeia. De boa e tava lá. Sim. Aí a Alemanha está sustentando a conta por enquanto. Até quando? Só que daí você começa a pensar, imagina uma situação dessa a nível mundial. Aqueles países que têm uma tendência populista ia começar, vamos gastar. Enquanto isso, alguns iam pagar a conta. Imagina a China, Pega o maior bem com a China, imagina que legal. Olha que bonita a China Constituição podia da pagar a China. conta de todo mundo. Então seria... Mas assim, pagar é fácil, imprime dinheiro e paga. É verdade. Pois é o que eu tô falando, era só investir em impressora, acabou. Verdade, genial. E cortar a árvore pra fazer papel. Cria um dinheiro virtual. Uma moeda digital. Isso. Só dois botões, cria 1 bilhão de... Fala tchau. Fala tchau, Dudu. Senhores, é isso. Visitem meu site, semeconomicase.com. Meu canal no YouTube também, Sem Economicase. Meu Instagram, Edwards Miranda. Edwards Miranda. E só. Tchau, Vitor. Bom, é isso, galera. Uma última frase para terminar. Muito obrigado por A ter Constituição vindo, tá? que deveria existir deveria ter apenas 3 direitos: vida, propriedade e liberdade. Eu acho que o suficiente para contemplar tudo. Acho que acima disso é desnecessário e é socialismo. Então é isso. Obrigado pela oportunidade e boa noite a todos. E você, André, dá tchauzinho aí. Não tem mais nada a acrescentar. Até a semana que vem. Obrigado. Meu nome é Danilo Jeremias. Esse foi mais um Pra Ser Sincero. @Danilo Jeremias. Vai, tchau. Vai dar tempo de falar aqui. Quem vai me cortar?